Olá, turistas! Meu nome é Bruno Vieira, eu sou advogado e este é o primeiro episódio da série Fatos e Direitos. Aqui farei uma ampla análise de alguns fatos e apresentarei as principais normas de direito aplicáveis a cada caso. O tema de hoje diz respeito às compras no exterior, mais precisamente sobre as cotas de isenção de produtos comprados na viagem e trazidos na bagagem por pessoas que residem no Brasil, bem como as formas de taxação de impostos e penalidades em caso de fiscalização. Todos que viajam ao exterior sabem que há uma cota de isenção ao pagamento de impostos para compras trazidas na bagagem acompanhada, cuja soma de mercadorias não exceda $500. A maioria das pessoas também sabe que é possível trazer um celular, um relógio de pulso, uma câmera fotográfica de qualquer valor e sem utilizar tal cota. E também é de conhecimento geral que é permitido trazer bens de uso ou consumo pessoal. Porém, você poderá transformar sua viagem em pesadelo se não souber com clareza as normas da cota de isenção. Eu sempre defendo que as informações devem ser fornecidas por completo. Uma informação pela metade poderá mais atrapalhar do que ajudar. Este vídeo, sem dúvida alguma, será um pouco extenso, mas tenho certeza que você terá acesso às principais normas legais para não ter surpresas no futuro. Aqui darei dicas preciosas para você viajar ao exterior, fazer suas compras e não ter transtornos na chegada ao Brasil. Antes de mais nada, esclareço que tratarei apenas de temas relacionados à Receita Federal do Brasil e ao Ministério da Fazenda. Digo isso pois há produtos que são fiscalizados pela alfândega, mas a competência reguladora é atribuída a outros órgãos da administração pública. Podemos ser a Anatel, Ministério da Cultura, ou de Minas e Energia, Exército, Anvisa, IBAMA, entre tantos outros. Para começar, eu irei explicar quais as penalidades aplicáveis ao descumprimento das normas que regulam a entrada de bens no Brasil através da bagagem acompanhada. A primeira punição cabível é a multa de 50%, aplicável aos bens que não possuem a finalidade comercial industrial que ultrapassarem a cota de isenção de $500 e não forem informados na declaração de bens do viajante. Dessa forma, os bens em excesso serão apreendidos até que o viajante promova o pagamento do imposto de importação de 50% e a referida multa de 50%. Nesse contexto, o viajante poderá reaver os bens apreendidos se efetuar o pagamento dos impostos, taxas e multas no prazo legal. Em alguns casos, o viajante acaba deixando de pagar por imposto e multas devidos, pois tais valores não são economicamente viáveis. E, como consequência, a mercadoria acaba sendo confiscada pelo Estado e leiloada para recompor o prejuízo ao erário público. Os valores devidos em razão de multas e impostos não poderão ser cobrados se for aplicada essa penalidade substitutiva, que é justamente o perdimento dos bens. O termo pode parecer um pouco estranho, mas a legislação utiliza exatamente essa expressão, perdimento dos bens. Agora escute bem. Vou explicar como o viajante pode conseguir um desconto de até 50% no pagamento da multa de 50%. E é muito simples. O artigo 732 do Decreto número 7.213 de 2010 prevê a possibilidade de descontos regressivos que variam de 50% a 20%. O viajante poderá solicitar o desconto de 50% se efetuar o pagamento dos débitos no prazo máximo de 30 dias após o respectivo lançamento. Faça os cálculos. Pode ser que seja vantajoso fazer o pagamento do tributo, caso contrário, poderá haver o perdimento definitivo do bem. Friso que a pena de perdimento de bens é uma sanção aplicada em caráter excepcional pela legislação. Contudo, há condutas que, por sua gravidade, demandam sua aplicação imediata, mediante a instauração de processo administrativo próprio, para que sejam garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Tratam-se de situações que a mera aplicação de multa seria insuficiente para coibir a reincidência por parte do viajante. O artigo 105 do Decreto-Lei nº 37 de 66 instituiu um rol de condutas que permitem a aplicação da pena de perdimento de bens, entre as quais posso citar os casos em que são encontradas na bagagem do viajante mercadorias estrangeiras falsificadas ou adulteradas, aqueles em que são descobertas mercadorias acondicionadas em fundo falso ou de qualquer forma ocultas. Também haverá penalidade se o conteúdo for falsamente declarado à Receita Federal durante o preenchimento da declaração de bens do viajante. Além disso,
haverá o perdimento dos bens se a mercadoria for atentatória aos bons costumes e à moral, ou quando os bens forem abandonados pelo viajante. O viajante deverá respirar fundo, manter a calma, se perceber que será fiscalizado. Pois, se ele tentar embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização aduaneira, ele poderá ser multado em R$ 5.000 sem prejuízo das outras multas, impostos, taxas e sanções penais cabíveis. Caso o viajante fique alterado, desfira insultos ou agrida o agente da Receita Federal, haverá mais uma penalidade aplicável. Trata-se do desacato à autoridade aduaneira, que é punível com a multa de R$ 10.000. Também poderá ser aplicada a legislação penal no que couber em razão da prática dos crimes de falsidade de títulos, papéis ou documentos, descaminho ou contrabando. O descaminho ocorre quando o viajante não efetua a declaração de bens com fins de evitar o pagamento de impostos, pela saída, entrada ou consumo de mercadorias. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e será aplicada em dobro se o crime for cometido em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Já o contrabando diz respeito à importação ou exportação de mercadorias com venda proibida ou restrita no Brasil, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão e também será aplicada em dobro quando o crime é cometido por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Outras penalidades poderão ser aplicadas, mas isso pode variar de acordo com a natureza da mercadoria trazida ilegalmente. Por outro lado, a situação se agravará se ficar caracterizada a finalidade comercial ou industrial dos bens trazidos pelo viajante. O artigo 3º da Portaria 440 de 2010 do Ministério da Fazenda determina que é proibida a importação de bens que não se enquadrem no conceito de bagagem ou estejam sujeitas às proibições ou restrições de caráter não econômico. Um exemplo clássico é o viajante que retorna ao Brasil com 20 celulares. Essa quantidade facilmente caracterizará a finalidade comercial. Nessa situação, o viajante terá a mercadoria apreendida enquanto é instaurado um processo administrativo, havendo possibilidade de apresentação de defesa e poderá culminar em uma sanção prevista em norma legal ou em regulamento aduaneiro. Atenção! Se ficar caracterizado que a mercadoria foi trazida ao Brasil com a finalidade comercial ou industrial, haverá o perdimento dos bens. Eles serão confiscados sem possibilidade do viajante reavê-los e sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. Agora, irei apresentar os conceitos utilizados pela legislação na classificação dos tipos de bens e bagagens, para que você não faça confusão na hora de interpretar as normas de isenção. Primeiramente, nós temos os bens do viajante, que representam tudo aquilo que ele está portando ou remeteu ao exterior em razão da sua viagem. Dentro dos bens do viajante, nós temos as bagagens. Podemos ser uma bagagem acompanhada ou uma bagagem desacompanhada. A bagagem acompanhada é aquela que o viajante leva consigo e no mesmo meio de transporte que está viajando, exceto quando for declarado como carga. A bagagem desacompanhada é aquela que chega ao território de destino ou dele sai antes ou depois do viajante, ou que com ele chegue, mas assinalada como carga. Em poucas palavras, podemos dizer que a bagagem acompanhada é aquela que o viajante despacha antes de embarcar, não é declarada como carga e será retirada no desembarque no local de destino, ou for entregue dias após o desembarque se ela tiver sido extraviada e encontrada. Já a bagagem desacompanhada é aquela que chega ao local de destino antes ou depois do viajante, ou até mesmo com ele, mas declarada como carga. As bagagens desacompanhadas possuem regras próprias e eu não tratarei delas nesse vídeo. Aqui o assunto se restringe às bagagens acompanhadas. Lembre-se que os bens novos ou usados que o viajante estiver levando na bagagem, pela sua natureza ou variedade, não podem presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Nas bagagens há os bens de uso ou consumo pessoal, assim como aqueles trazidos com a finalidade de presentear, e dentro dos bens de uso ou consumo pessoal, também poderá haver os bens de caráter manifestamente pessoal. Ressalto que os bens que o viajante levar nos seus bolsos ou junto ao corpo recebem o mesmo tratamento. Eu vou explicar a diferença entre cada um deles. Os bens de uso ou consumo pessoal são os artigos de vestuário, higiene e demais bens classificados como de caráter manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da viagem. Veja bem,
Os bens de uso ou consumo pessoal devem possuir natureza e quantidade compatível com a viagem. Não é coerente que um viajante venha de uma curta viagem ao exterior e em pleno verão com a bagagem repleta de roupas de inverno. Da mesma forma, não é compatível que o viajante venha de uma viagem de 15 dias ao exterior transportando mais de 100 óculos. Esse tipo de conduta afasta tais bens do conceito de uso pessoal. No caso das roupas de inverno, os produtos não são compatíveis com a natureza e duração da viagem e poderão ser contabilizados na cota de $500. No segundo caso, a situação é pior, pois os óculos se enquadram com a finalidade comercial e serão apreendidos pela fiscalização, podendo ser confiscados para sempre, após o término do processo administrativo que será instaurado. Mas, voltando aos conceitos, quando a legislação menciona os bens de caráter manifestamente pessoal, entende-se por bens de uso e consumo pessoal aqueles que utilizamos no nosso dia a dia, tais como roupas, acessórios, calçados, perfumes, barbeador, shampoo, condicionador, creme dental e tantos outros. Por outro lado, quando a lei cita bens de caráter manifestamente pessoal, o conceito é um pouco mais amplo, abrangendo, por exemplo, a cadeira de rodas de um portador de necessidades especiais, o carrinho de transporte de um bebê, o estetoscópio de um médico que está em viagem a trabalho, os equipamentos portáteis de um engenheiro que também está em viagem a trabalho, os instrumentos musicais de um músico que também está em viagem a trabalho, dentre tantos outros. Para que um item seja de caráter manifestamente pessoal, ele deverá corresponder aos requisitos impostos aos bens de uso ou consumo pessoal e devendo ser considerada a condição física do viajante. Tais bens também podem ser aqueles destinados a atividades profissionais desempenhadas pelo viajante durante a viagem. Estão excluídas máquinas e aparelhos que necessitem de instalação, filmadoras, computadores e tablets. Eu tenho outra excelente dica para lhe dar. O viajante não está impedido de levar filmadoras, computadores e tablets em sua viagem, mas quando voltar ao Brasil, a Receita Federal poderá solicitar a apresentação da nota fiscal se o produto tiver sido comprado no Brasil ou documento de regularidade de importação se tiver sido trazido em uma viagem ao exterior, ou se tiver sido importado do exterior e recebido no Brasil. Cuidado! Se o viajante comprou um produto que veio do exterior e não possui a nota fiscal ou documento de importação e o levar consigo em viagem, ele poderá ter que pagar impostos no retorno ao Brasil e até a multa de 50% se o bem superar a cota de isenção de $500. E isso ocorre com muita frequência com notebooks, laptops, pois eles não são considerados bens de uso pessoal e não possuem a permissão especial de entrada, assim como um celular, um relógio e uma câmera fotográfica. Esclareço também que um viajante com visto de turista não conseguirá alegar que está viajando a trabalho, pois ele deverá possuir o visto próprio. Não se esqueça, o bem de uso pessoal deve ser destinado ao uso pessoal do viajante e não de terceiros. Agora que você já sabe que estamos falando de bem de uso ou consumo pessoal ou caráter manifestamente pessoal e presentes em bagagens acompanhadas, você está apto a conhecer os detalhes e demais isenções aplicadas a esse tipo de bagagem e bens. A primeira grande isenção que a lei garante diz respeito aos livros, folhetos e periódicos. O viajante pode trazer em qualquer quantidade de qualquer valor, desde que não haja a caracterização da finalidade comercial, pois não haverá taxação. Além disso, há uma categoria de produtos que está incluída na cota de isenção e que é explorada com medo pelos viajantes. Trata-se dos bens de uso pessoal. O Decreto 6759 de 2009, as portarias do Ministério da Fazenda e as instruções normativas da Receita Federal tratam a respeito do tema. Nós já vimos que o conceito de item de uso pessoal pode ser ampliado de acordo com as condições físicas do viajante ou se a viagem possuir a finalidade de exercício de atividades profissionais. Dentre os bens de uso pessoal, podemos destacar calçados, roupas e acessórios, bolsas, mochilas, carteiras, maquiagens e demais produtos de beleza ou higiene, perfumes, joias e tudo aquilo que você usou na viagem. Agora, eu vou dar uma importante informação. A legislação não impõe limites, mas a quantidade e a natureza dos bens de uso ou consumo pessoal trazidos na bagagem acompanhada devem ser compatíveis com a natureza da viagem e o seu tempo de duração. Não é nada razoável uma pessoa viajar ao exterior por 7 dias e retornar ao Brasil com 10 bolsas ou 10 tênis
pois mesmo que se ela quisesse usar um artigo diferente todo dia, ainda sobrariam itens. Se o viajante fizer isso, tais produtos poderão perder a característica de bens de uso pessoal e serão contabilizados na cota de $500 e podem receber uma multa de 50% do valor que exceder. Outro detalhe muito importante que preciso reiterar é que os bens de uso ou consumo pessoal devem servir às necessidades do próprio viajante na viagem. Veja outro exemplo. Uma pessoa viaja ao exterior por 30 dias e retorna ao Brasil com 4 pares de tênis. A quantidade está compatível com a duração e natureza da viagem. Mas, se o agente fiscalizador analisar que os produtos estão lacrados e nunca foram usados, eles também poderão perder a isenção aplicada aos bens de uso ou consumo pessoal e os valores serão incluídos na cota de isenção de $500, podendo ser taxados por impostos em 50% e receber a multa de 50% naquilo que exceder. Agora que você já sabe que poderá trazer bens de uso ou consumo pessoal de qualquer valor, sem que eles sejam contabilizados na cota de isenção de $500, desde que sejam destinados ao uso do próprio viajante, possuam marcas de uso, estejam em natureza e quantidade compatível com a duração da viagem, você pode ficar tranquilo. Eu já mencionei que o viajante também possui isenção para trazer um relógio de pulso, um celular e uma máquina fotográfica, cujos bens também podem ser de qualquer valor. Mas preste atenção, o viajante só poderá trazer um único celular, um único relógio e uma única máquina fotográfica. Se o viajante voltar ao Brasil com um celular que comprou aqui e outro que comprou no exterior, o comprado no exterior será taxado. O mesmo ocorre com o relógio e a câmera fotográfica. O fiscal não deixará que o viajante descarte o produto antigo para fugir da taxação. Há uma única exceção nessa regra. O viajante poderá voltar com 2 dos mencionados bens caso demonstre ao fiscal que um deles está com defeito, mas o defeito deverá impossibilitar o seu uso. A regra geral diz que se o viajante trouxer 2 bens, ele perderá o direito à isenção especial e o produto excedente que foi comprado no exterior será contabilizado na cota de isenção de $500, podendo ser taxado por imposto de 50% e receber a multa de 50% naquilo que ultrapassar. Além disso, o celular deverá estar fora da caixa e ativado para comprovar que foi utilizado na viagem. A mesma regra vale para a câmera fotográfica, ela deverá vir com fotos da viagem. Cuidado, a legislação diz câmera fotográfica. Filmadoras não estão incluídas nessa isenção. As câmeras fotográficas permitem filmar, mas possuem a fotografia como função principal. Nesse caso, não há problema. O viajante poderá trazer sem que haja taxação. Acho que ficou claro. Os bens de uso ou consumo pessoal devem ser utilizados pelo próprio viajante durante a viagem. Você já deve estar cansado de me ouvir falando sobre a cota de isenção de $500, mas o que você talvez não sabe é que dentro dela há um limite de quantidades. Isso mesmo, o viajante pode gastar até $500 para comprar bens de uso não pessoal durante a viagem e trazer consigo na bagagem acompanhada, mas isso deve ser feito observando outras regras. O viajante poderá trazer até 20 unidades de produtos com valor inferior a $10 e neles poderá haver no máximo 10 idênticos. O viajante também pode usar a cota de $500 para trazer até 20 unidades de produtos com valor superior a $10 e neles poderá haver no máximo 3 idênticos. Vou exemplificar. O viajante não pode usar seus $500 para comprar 100 lembranças onde cada uma custou $5, pois assim estaria violando o limite de 20 unidades para produtos com valor inferior a $10. Também não poderá trazer 20 lembranças onde cada uma custou $25, pois assim violaria o limite aplicado aos produtos com valor superior a $10. Se o viajante fizer isso e for fiscalizado, a quantidade de excesso será tributada independente dele ter excedido ou não a cota de $500 e haverá aplicação de multa de 50%. Algumas pessoas ficam tristes porque a cota de $500 pode ser pequena para seus planos de viagem, mas o grande segredo é caracterizar suas compras como bens de uso ou consumo pessoal, pois aqui não há limite de valor. O viajante pode ir a lojas de alto padrão, tal como Balenciaga, Burberry, Fendi, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Prada, Vogue, e comprar óculos, calçados, roupas, acessórios. A compra pode superar $10 mil, não importa. Não haverá taxação se o bem estiver caracterizado como de uso ou consumo pessoal. Cuidado,
Se o viajante trouxer um calçado, ele deverá ser compatível com o número que ele calça. As roupas também deverão seguir a mesma regra. Na verdade, tudo deve ser compatível com ele. Repito, quando a lei fala em item de uso pessoal, ela quer dizer bens do seu uso pessoal, do uso pessoal do viajante, e não de terceiros. A natureza dos bens e a quantidade devem ser compatíveis com a duração da viagem. Se o viajante quiser trazer mais produtos, faça uma viagem prolongada. Não se esqueça, os produtos de uso ou consumo pessoal devem possuir marcas de uso e devem ser compatíveis com a natureza da viagem. Produtos com etiquetas e embalagens lacradas poderão ser contabilizados na cota de $500, podendo ser taxados em 50% pelos impostos e receber a multa de 50% no que passar. Eu vou aproveitar esse assunto para citar um erro bem comum. Um dos hábitos bem frequentes atualmente se refere aos pais que fazem enxoval do bebê no exterior. Se o bebê já tiver nascido, não há problema. O viajante pode viajar com a criança e comprar as roupinhas e acessórios. Mas a regra de isenção é a mesma, pois os bens devem ser compatíveis com a natureza e o tempo de duração da viagem. Se o viajante viajar com o bebê por uma semana e comprar roupas para que ele use nos próximos 3 anos, os produtos não compatíveis com a idade da criança, a natureza e o tempo de duração da viagem perderão as características de bens de uso ou consumo pessoal e entrarão na cota de $500 da bagagem do bebê, podendo serem taxados e receber a multa de 50%. Sim, o bebê também terá a cota dele. Nesse caso, nada impede que os pais também utilizem suas cotas individuais de $500 para comprarem mais roupas para o bebê. Nessa situação, vemos casos ainda piores, pois na maioria das vezes o enxoval é feito quando a criança ainda está na barriga da mãe. A criança sequer nasceu. E nessa situação, tudo poderá ir para a cota de $500 do viajante que estiver levando as roupas em sua bagagem, e o que exceder, se não for declarado, poderá ser taxado e multado. O ideal é dividir as roupas do futuro bebê entre a bagagem dos pais e do restante da família, para que cada um utilize parte da sua respectiva cota de $500. Agora, vou voltar aos limites quantitativos dessa cota de isenção de $500. Alguns produtos são tratados de forma diferenciada. Bebidas alcoólicas, por exemplo, possuem a cota de isenção de no máximo 24 unidades por viagem, sendo permitidos apenas 12 unidades por tipo de bebida. O que exceder esse limite e não for declarado poderá ser taxado e receber a multa de 50%. Também há limites quantitativos específicos para outros produtos, tal como cigarros, fumo e alimentos e ornamentos de origem animal. Mas eu falarei destes produtos em outro episódio, para que esse vídeo não fique mais longo do que já está, né? Eu preciso destacar que a cota de isenção de $500 é individual. Se o viajante viajar com o marido ou esposa e mais 3 filhos, ele não poderá somar a cota individual de cada um para justificar a entrada de um produto com um valor acima de $500. Definitivamente, isso não irá funcionar e ele poderá ser taxado pelo valor excedente à sua cota individual de $500 e receber a multa de 50% sobre o que ultrapassar. Em todas as situações que eu apresentei, a aplicação de multa ou descaracterização da natureza do bem será avaliada pelo agente fiscalizador, que determinará as medidas a serem adotadas. Ele poderá ser um pouco mais rigoroso ou flexível de acordo com as irregularidades constatadas na bagagem acompanhada do viajante e no seu comportamento durante a fiscalização. Caso o viajante não tenha agido com a intenção de sonegar impostos, recomenda-se manter a calma, apresentar justificativas para cada irregularidade encontrada. O agente público pode se convencer e abster de aplicar qualquer penalidade. Todos os casos que eu apresentei até agora sobre bens de uso ou consumo pessoal dizem respeito a viajantes que não declararam a mercadorias cuja soma exceda a cota de $500 ou os limites quantitativos. Se o viajante está consciente que excedeu a cota e quer evitar problemas com multas através do pagamento dos impostos devidos, ele deverá fazer o preenchimento da EDBV, que é a Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, que está disponível no site da Receita Federal. A declaração só é exigida quando o viajante ultrapassa os limites quantitativos ou de valor da cota de $500. Caso contrário, não é necessário o preenchimento e entrega.
Não se esqueça que no caso da entrega do EDVV, o fiscal poderá solicitar nota fiscal ou recibo de compra das mercadorias declaradas para poder apurar se o valor declarado corresponde à realidade. Por isso, se o viajante vai declarar os bens comprados na viagem, ele deverá guardar todos os comprovantes em um envelope e deixar separado para agilizar a fiscalização. Dito isso, chegamos ao fim deste episódio, mas há muito a falar sobre o tema, tal como a saída e entrada no país com dinheiro em espécie, a entrada de produtos de origem animal, medicamentos e outras mercadorias reguladas por outros órgãos da administração pública. Há também cotas especiais para compras em free shops e regras diferentes para a introdução de bens no Brasil para viajantes não residentes, isto é, turistas. Mas esses assuntos ficarão para outros episódios. Você gostou desse vídeo? Quer receber e acompanhar mais assuntos como esse? É muito simples e fácil. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Também estamos no Facebook e YouTube. Os atalhos estão em nosso site. Acesse-o clicando no link contido na biografia deste perfil ou pelo navegador digitando bvieira.adv.br. Não se esqueça de seguir nosso perfil, deixar sua curtida nesse vídeo e, quem sabe, um comentário. Críticas construtivas e sugestões sempre serão bem-vindas. Obrigado e até o próximo Fatos e Direitos.